Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho do Fiagro FG-AA11, um Fiagro aí de base 10 que vem se destacando bastante nesses últimos meses, vem se desempenhando muito bem. E a expectativa é que continue se desempenhando bem, até porque a taxa Selic, tem expectativa aí, terá encerrar esse ano de 2024 ainda em 2 dígitos, então acima dos 10%, o que vai ser positivo para a maioria dos Fiagros, já que seus ativos CRAs, na sua grande maioria, estão indexados ao índice CDI. E o índice CDI ele segue a taxa de juros. Então essa notícia que saiu aí nessa última semana foi bastante positiva para os Fiagros. Então vamos ver aqui como é que o FG-AA11 tem se desempenhado e qual a expectativa para esses próximos meses. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, leia o relatório gerencial, entenda bastante para que assim você possa fazer uma boa escolha. Então vamos lá, pessoal. Atualmente o FG-AA11 está custando aqui R$ 8,74, foi o seu preço de cotação de fechamento da última sexta-feira. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,30%, então uma boa rentabilidade. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 1,43 por cada cota, isso no acumulado. Nos últimos 12 meses também ele está com uma desvalorização de aproximadamente 10%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota, no caso o preço justo do FG-AA11 seria os R$ 9,58, mas como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 8,74. Então no momento ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,91, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 9%, então um desconto bastante interessante. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 431 milhões, um caixa de 11 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas, e já está chegando próximo aqui aos 50 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,4 milhão. Seu último rendimento anunciado, que já foi pago aqui no último dia 12/4, foi de 10 centavos por cada cota. Isso correspondeu a uma rentabilidade de 1,10%, então uma boa rentabilidade. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em rendimentos desde que ele começou lá no início de 2022, no mês de fevereiro de 2022 para cá, e podemos ver que durante o ano de 2022 e até meados de 2023 ele se manteve estável, porém a partir do momento aqui no mês de julho, aproximadamente, que a taxa Selic começou a diminuir, os seus rendimentos também vieram caindo. Então podemos ver que ele é diretamente afetado com a oscilação da taxa de juros. Então, como a expectativa agora é que a taxa de juros nas próximas reuniões do Copom diminua menos, de 0,50 vai passar aí a 0,25, então a sua oscilação aqui com respeito aos seus rendimentos provavelmente vai ser um pouco menor. Mesmo assim, ele pagando aqui acima de 1% é muito positivo para esse Fiagro. Vamos aqui, pessoal, no relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo, entender como é que ele investe. Aqui podemos ver com respeito à sua faixa de Hayden's. Então esse indicador ele serve aqui para avaliar e mostrar qual o risco de crédito de uma empresa. No caso aqui vai mostrar qual o risco de crédito dos devedores atuais do FG-AA11. Então se descermos aqui podemos ver que ele tem aqui ativos que são considerados bons, com nota aqui de A. Então mostra assim que uma porcentagem dos seus ativos são considerados bons devedores, porém 59% está sem essa avaliação, então é um ponto a se prestar atenção. Com respeito às estratégias do FG-AA11, atualmente ele usa duas. Tem essa aqui de carrego, que atualmente corresponde a aproximadamente 61 a 62% dos seus ativos, e tem a de giro, que corresponde aqui a aproximadamente 35%. A de giro, como o próprio nome diz, o objetivo dele é vender, logo no futuro próximo. Já a de carrego é ele levar aí para o longo prazo. Aqui podemos ver com respeito à sua alocação, então atualmente 92,84% do seu patrimônio está investido em CRAs. Ele tem aqui uma pequena porcentagem também investida em CRIs, de 5,87%. Então por isso que eu mencionei, já que ele tem aqui a maioria dos seus ativos indexados ao índice CDI, se a taxa de juros continuar caindo de uma maneira devagar, o impacto na receita do FG-AA11 vai ser menor. Então talvez até o final do ano ele consiga aí manter aquele patamar de dividendos ali de 10 centavos por cada cota. E com respeito à originação dos seus ativos CRAs, ele menciona aqui que 74% foram feitos pela própria gestora, que é a FGA. Aqui a gente pode ver com respeito à rentabilidade do fundo, podemos notar que há 12 meses atrás ele estava aqui de 14 centavos por cada cota. E de meados aqui, o mês de julho para o mês de agosto, que a taxa Selic começou a diminuir,
podemos ver, né, como seus rendimentos também foram diminuindo e também juntamente a sua rentabilidade também foi caindo no decorrer desse tempo. Aqui, pessoal, podemos ver o seu demonstrativo financeiro correspondente ao mês de março de 2024. Então podemos notar que ele teve aqui uma receita total de 5,2 milhões de reais de receita bruta. Suas despesas, juntamente com suas taxas, foram aqui de 395 mil reais e de 108 mil reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de 4,7 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 4,5. Então, ele conseguiu gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu, fazendo assim um saldo positivo aqui de 203 mil reais. Como ele já tinha aqui um resultado de 175 mil reais, então, juntando esses dois valores, ele ficou aqui com um resultado acumulado ainda não distribuído de 316 mil reais, que ele pode usar justamente para conseguir manter esse seu patamar em dividendos de 10 centavos por cada cota. Aqui também podemos ver como o seu número de cotistas vem aumentando, né, no decorrer desses últimos anos, mostrando assim que cada vez mais pessoas estão interessadas em investir no FGAA11. Aqui também podemos ver a sua alocação, né, dos seus ativos por estado. Então podemos ver que a maioria dos seus ativos estão localizados aqui na região de São Paulo, 42%, na região de Minas, com 21%, e na região de Goiás, com 13%. E aqui por último podemos ver todos os ativos, né, CRAs e CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai mencionar aqui qual é a estratégia que ele usa em cada uma delas, quem é o seu devedor, quem foi o emissor desse CRA, a sua taxa fixa juntamente com a sua taxa variável e também o PL, no caso o patrimônio do FGAA11 investido em cada um desses ativos. Ele tem sim algumas concentrações, como vocês podem ver aqui, ó. Esse ativo tem 7%, esse outro ativo aqui 8,8%. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver outros ativos também com 8,7%, porém, a grande maioria desses ativos aqui são considerados um pouco mais seguros. São taxas que são consideradas de ativos mais seguros. Como vocês podem ver aqui, ó, esse que tem 7%, ele tem uma taxa de CDI mais 1,50%. E também a sua nota aqui de Hendke é muito boa. Esse outro aqui, ó, que ele tem uma concentração de 7,4%, também é CDI mais 3%. Nesse outro embaixo aqui, ó, CDI mais 1%, que ele tem uma concentração de 8,8%. E também a nota deles são muito boas. Então, apesar de ele ter concentrações, nos ativos que ele tem concentrações, são ativos considerados mais seguros. Então esse é um diferencial aí do FGAA11. E se descermos aqui também no final podemos ver que ele faz uma descrição, né, de cada um dos seus devedores. Então ele vai falar quem é o seu devedor, dessa maneira tem como você pesquisar sobre a saúde financeira, como é que esse ativo ele funciona, o setor de atuação de cada um desses devedores, a sua localização, as garantias que foram dadas por esse devedor e também a estratégia principal que ele usa em cada um desses ativos. Se vocês notarem aqui, os devedores do FGAA11, na sua grande maioria, são empresas ligadas ao setor de açúcar e etanol. Então ele não tem exposição praticamente ao setor de soja, de milho, que são justamente esses setores que vão sofrer com a quebra de safra nesse ano de 2024. Então os riscos para o FGAA11 é bem menor em comparação com outros ativos que têm uma exposição maior a esse segmento de atuação. Então é um ativo aí que vale a pena você tirar um tempinho para poder estudar. Tem entregado um rendimento muito bom. Tira um tempinho aí para poder estudar ele. Quem sabe futuramente ele venha aí a fazer parte da sua carteira de fiagros. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.